hoje comentando o capítulo 2 do livro A Busca Chega ao Encontro, Consciência, Meditação e Transcendência, à luz dos ensinamentos de Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharishi e outros mestres da não-dualidade. Capítulo 2, intitulado Distinções Importantes, Ego, Mente, Pensamento, Consciência. Valtinho. Oi, Rosário, pode falar. Então, quando o livro coloca a separação de consciência egóica e consciência corporal, eu acho que eu estou pensando da mesma forma que você está explicando. É muito difícil separar essas duas coisas, né? Assim, o conceito até que é possível, mas assim, uma coisa está... Porque quando vem pensamento, quando vem sentimento, quando vem uma sensação, não tem como descolar o ego do corpo, é tudo... É uma coisa só. Eu acho que isso é acho que é um preciosismo meu, sabe, Zara? De querer, Não, assim, mas deixar eu coisas... achei ótimo, inclusive, até para chegar nessa conclusão. Eu achei muito didático, sabe? Pois é, mas é um preciosismo meu, assim. Isso, eu vou te falar, isso não existe em nenhum lugar, não tem nenhum livro, nunca vi nada disso. É um apuro, eu tentando apurar mesmo, assim, na definição dos conceitos, né? Coisa que Mas a Joana e a Francisca me ajudaram tanto. Mas ajuda muito a gente entender até chegar nesse lugar que você está, entendeu? Assim. Legal. Eu fico feliz com isso, porque aquela frase que eu também gosto muito, né, que assim, a teoria ilumina a prática. Se você... Olá, Rita, boa tarde, bem-vinda. Se eu estou munido de uma clareza em relação aos conceitos, a prática ela é quase que um derramamento dos conceitos. Eu vejo isso na psicoterapia. Se eu domino bem os conceitos, a concepção de ser humano que subjaz a minha prática psicoterápica, a prática é um derramamento da teoria, da filosofia e da teoria psicoterápica. Então, claro que não há separação entre uma coisa e outra. Mas, então, aí, Rosária, nesse aspecto que você está falando, eu posso comentar o seguinte, isso está no livro. A consciência, lá eu digo, consciência egóico-corporal. Então, na realidade, naquele diagrama, nós temos o nível 1, que é a consciência pura antes dos 2 anos, depois, que é o nível pré-egóico, aos 2 anos, nós nos tornamos egóicos, seres egóicos, aí passa a ter vigência o ego, e aí, depois, a consciência observadora testemunha e a pura consciência. Na consciência egóico-corporal, que é esse nível 2 do diagrama. E na página 55 desse capítulo, você explica muito isso. Desse capítulo de hoje. Então tá. Mas, então, é por isso que eu estou puxando. Tá. Então, veja se confere o que eu estou dizendo, como está escrito. Porque, veja bem. Então, a consciência egóica corporal, você diz bem, é algo que é muito difícil de separar. Mas a consciência corporal, aí eu falo que a consciência, então, a mente tem 4 elementos, né? Pensamento, sentimento, sensação e percepção. Não é isso? Desses 4, então, pensamento, sentimento, sensação e percepção. A sensação e a percepção, elas são fenômenos mais fisiológicos, mais corporais. Uma sensação, eu tenho uma sensação de dor, uma sensação de um incômodo, uma sensação de frio, né? Uma sensação de enjoo. Então, quando eu falo, eu estou com enjoo, estou com frio, isso é consciência. É uma consciência corporal, uma consciência que é apoiada em um fenômeno corporal, um enjoo, um frio, uma sensação de fome, não é? Então, o polo corporal da consciência corporal egóica fica mais claro aí. Uma percepção também é um fenômeno muito físico, muito fisiológico, uma percepção é muito sensorial também, né?
eu percebo um ruído, eu percebo uma visão, uma cena, eu percebo um perfume. Então, a sensação e a percepção são fenômenos muito mais ligados ao corpo do que ao pensamento e o sentimento. O pensamento, então, ele é pura sublimidade, etereidade, né? Ele é virtual, digamos assim. O sentimento se aproxima um pouco mais do corpo. Então, a consciência corporal egóica, eu diria que o lado mais corporal dela, ele é composto pelas sensações e percepções. E o lado mais mental, então, consciência corporal egóica, mais do ego, mais mental, seriam os pensamentos e sentimentos. Mas, como eu estou dizendo, isso aí é um apuro que talvez seja um exagero meu. Mas que bom que você está dizendo que isso ajuda a entender. Né? Mas o que eu estou falando, confere com o que você entendeu aí, Usar? É isso mesmo, eu acho que é porque você está falando dessa... que no contexto, no conceito, é possível separar, né? Mas as coisas se misturam, né? Não tem como separar. Eu lembrei. É exatamente isso que eu estou falando. Quando é que termina o dia e começa a noite? Né? Isso, Quando é que você eu fala, acabou lembrei o dia? disso. Aquele momento ele é tão suave, tão delicado, né? A fronteira é muito sutil. Que a percepção você coloca como consciência corporal, ela pode te levar a um pensamento, a um sentimento, sabe? Assim, então, não tem como também uma completa a outra, eu acho, né? Não tem... Eu acho que o Rosário, que você está falando, no terceiro, primeiro, segundo, né, parágrafo. No último parágrafo da página 55. Antes um pouquinho, já atrás. Também, né? Podemos dizer que as sensações e percepções mais ligadas ao polo corporal do ser humano constituem a consciência corporal, enquanto os sentimentos e pensamentos atrelados ao polo mental compõem a consciência egóica. A mente é o conjunto dos pensamentos, sentimentos, sensações e percepções, ou seja, ela reúne a consciência corporal e a consciência egóica. Legal, acho que está bem claro. Você vai continuar aí, lendo, então? Mais um pouquinho? A Fátima está lendo? Sim. Vamos lá. Mas, atenção, não há mais de uma consciência. Para além dos componentes corporal e egóico, corpo-mente, o ser humano é consciência pura, universal, cósmica, transcendental. Eis que a consciência transcende o corpo e a mente. E essa é, de fato, a consciência única, fonte e manifesta, da qual se manifestarão as diferentes formas de consciência. Perfeito. Essa é a fonte, isso é o que é. Né? Então, isso é de onde tudo sai. De onde tudo sai, de onde tudo emerge. Né? Então, isso é a diferença entre o ser e existir. Né? A pura consciência é ser. A consciência agora corporal já é da ordem da existência, da existencialidade. É um fenômeno e a por isso é transitório. Essa consciência vai e vem. A pura consciência jamais, ela não tem começo nem fim. Né? Então, vamos ler, Fátima, esclarece Nisargadatta. Esclarece Nisargadatta. Compreenda que o corpo depende da mente, a mente da consciência, e a consciência da consciência pura. Isso é perfeito, né? Maravilhoso. Né? A Ana Maria está fazendo um gesto lá, né? Se aprova o mestre aí, né, Ana Maria? Fez gol, né, Ana? Fez golaço. Eu achei essa síntese muito, muito preciosa. Mas eu tenho uma dúvida, Walter. Tá, pode falar. Sobre isso, né? Eu tinha marcado aqui no texto.
essa questão, essa diferenciação entre consciência corporal e consciência egóica. Isso me trouxe uma dificuldade de compreender, embora... Por quê? Porque eu acho que eu já te ouvi definindo mente como ego, fazendo essa correspondência, né? Quando a gente fala mente. Então, como a mente conhece o corpo, eu falei, então como é que é possível separar consciência corporal e consciência egóica, né? Mas eu acho que depois, na frase seguinte, que a Fátima acabou de ler, esclarece isso. Mas ainda assim, eu queria saber se eu posso entender como diferença de conteúdo a consciência corporal, ela é a consciência do corpo, do conteúdo que o corpo traz. E a consciência egóica é o conteúdo do que a mente traz, os pensamentos. Do que a mente traz, né? Na página 54, gente. Na página 54, no primeiro parágrafo, o ego é assim, composto pelos sentidos do corpo, pensamentos do intelecto e desejos da psique emocional, que formam o seu tríplice aspecto. Muito legal, porque me veio o seguinte pensamento. Então, quando eu sinto, eu sou ego, quando eu penso, eu sou ego, quando eu desejo, eu sou ego. Uhum. Perfeito, né? perfeito. Então, você não... Porque quando se coloca, né, o ego, então, 4 componentes, isso é problema da linguagem, porque isso enseja entendermos que o ego só é ego quando são os 4 componentes. Mas não, é o que você está falando, Maria. Quando eu penso, eu sou mente, eu sou ego. Eu, pensamento, somente sou ego. Quando eu sinto, eu, sentimento, somente sou ego. Quando eu estou... Eu desejo. Eu desejo somente, eu sou ego. Quando eu estou identificado com uma dor, eu percebo, eu tenho uma sensação, eu somente o ego. Então, não é que o ego junta os 4, pensamento, sentimento, sensação e percepção, e forma o ego. Não. Quando eu sou um desses elementos, eu sou ego. Senão a gente cria assim, existe o ego, existem os componentes do ego, aí a gente vai criando assim, uma multidão de, de fenômenos dentro da gente que complica tudo, e não é isso. Então, é mais simples. Então, o que você falou é perfeito, Ana Maria. Quando eu penso, esse pensar é ego. Quando eu sinto, esse sentir é ego. Quando eu percebo uma cor, essa percepção, um olfato, um cheiro, é ego. Quando eu tenho uma sensação de azia, de prazer, de bem-estar, de mal-estar, é o ego. O ego, então, é sinônimo de eu. Por quê? Para que eu perceba algo, é preciso que haja o quê? Um eu antes. Para que haja um sentimento, só vai existir um sentimento se houver um eu que esteja sentindo. Só vai haver um pensamento se houver um eu que esteja pensando. Então, o pensamento é o ego. Mas, então, não existe o pensamento e o ego, o sentimento e o ego. Quando eu penso, eu sou ego. Quando eu sinto, eu sou ego. Quando eu imagino, eu sou ego. Quando eu tenho uma sensação, eu sou ego. Então, o que você falou é perfeito, Ana Maria. E o que a Rosária leu agora, o tríplice aspecto, né? Então, isso está no texto aí em itálico, que é do Bhagavad Gita, né? Que é uma introdução muito boa do Bhagavad Gita, lá do Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi e outros místicos compreenderam que o campo de batalha de Kurukshetra, onde se trava a memorável batalha entre o redimento e o redentor, é a própria natureza humana, ou melhor, o ego físico, mental, emocional do homem, a sua persona, máscara, e que o príncipe sem trono nem reino é o eu espiritual, ou seja, a alma do homem. Então, olha aí, o príncipe sem trono nem reino é a pura consciência, na linguagem aqui dos mestres, né?
É Deus, é Javé, é Alá, é o espiritual, é a alma. Pode continuar. Sendo que o nosso ego humano desperta muito mais cedo que o nosso eu divino. Olha só, Ver- olha só. Então, o que acontece com a criancinha aos 2 anos? Uhum. Desperta-lhe o ego, a consciência egóica, né? Isso que nós todos vivemos. E nós, então, partimos, quem quiser, quem tiver esse privilégio, essa escolha, partir para encontrar esse eu espiritual, a pura consciência, a origem, voltar para casa, né? Então, sendo que o nosso ego humano desperta muito mais cedo que o nosso eu divino. Perfeito? Os 2 anos nos desperta o ego, né? Então, pode continuar. Lê de novo aí, por favor, Fátima. Sendo que o nosso ego humano desperta muito mais cedo que o nosso eu divino. Verifica a alma do homem ao despertar da sua longa hibernação, que o seu legítimo reino lhe foi usurpado pelos sentidos do corpo, pensamentos do intelecto e desejos da sua psique emocional, que formam o tríplice aspecto do ego da personalidade. Então, esse tríplice aspecto do ego da personalidade, está falando dos sentidos do corpo. Então, a gente pode colocar aí sensações, percepções, pensamentos do intelecto e desejos da sua psique emocional, que aí a gente pode colocar os sentimentos. Uhum. Né? Então, ele está falando dos componentes do ego. E, muito Você importante... fala mais embaixo. Você coloca isso. Então, aí embaixo eu vou destacar isso, né, Rosário? Então, pode ler, Rosário. Você consegue ler? Onde é que está o destaque disso? Pois é, o que eu inclusive, já li, Valtinho. Ele fala, o ego é assim, é composto pelos sentidos do corpo, pensamentos do intelecto e desejos da psique emocional, que formam o seu tríplice aspecto. Isso. Então, aí o que a Rosária leu é o final do 2º parágrafo, aí da página 54, né? E aí eu estou me remetendo ao que está no Bhagavad Gita, que, vocês sabem, é um livro fundamental, né? E essa colocação dele aqui, que a gente acabou de ler, sendo que o nosso ego humano desperta muito mais cedo que o nosso eu divino, aí acompanhe novamente, no meio da citação, lá no alto. Sendo que o nosso ego humano desperta muito mais cedo que o nosso eu divino, como eu disse, então, aos 2 anos, desperta o ego na criança, verifica a alma do homem ao despertar da sua longa hibernação. Então, a alma, então, é a consciência. Né? Essa consciência poderá ser chamada de pura consciência, consciência observadora. Quando ela emerge, quando ela desperta, quando voltamos para casa, verifica a alma do homem ao despertar da sua longa hibernação, porque ela está hibernando desde sempre. Ela está hibernando desde a pura consciência, então ela é desde sempre. Então, despertando da sua longa hibernação, como se ela estivesse dormindo, é aquela moedinha que está tamponando o olho, né? Que o seu legítimo reino, que é o espaço-consciência, ele foi usurpado pelo sentido. Olha só que coisa legal. Então, esse espaço-consciência, a pura consciência, foi invadido, foi usurpado pelos sentidos do corpo, pensamento, intelecto e desejo. Foi ocupado pelo ego. Então, essa pura consciência, que é esse eu espiritual, que é o espaço-consciência, quando ele se dá fé, ele vê que esse espaço ele desperta da sua longa hibernação, o seu legítimo reino, esse espaço, ele foi usurpado pelo ego. Sentidos do corpo, pensamento, intelecto, desejo, da psique emocional, que forma o tríplice aspecto do ego da personalidade. Eu acho magnífico, magistral aqui essa passagem, né? E essa passagem, ela é, na realidade, está no prefácio do Bhagavad Gita. Por isso que eu quis muito que vocês comprassem o Bhagavad Gita, que é esse aqui, ó, né? Esse aqui traz essa introdução, esse prefácio. Outras traduções do Bhagavad Gita não trazem, só a tradução do Roberto Roden. Então, isso é do Roberto Roden, isso não é um trecho do próprio livro Bhagavad Gita, mas é muito elucidativo,
Não é isso? Você não concorda? Porque ele é muito elucidativo, né? Ele explicita algo que é difícil de ser explicitado. Então, aí eu me baseio nele para fazer esse comentário que a Rosário comentou, que vem a seguir a citação. E continuando aí nessa passagem também, aí eu quis enriquecer aqui essa reflexão. Então, aqui no Bhagavad Gita, ele fala de 3 componentes do ego, né? Ele chama de sentidos do corpo, pensamentos e desejos. Se nós pegamos esses mestres, eles vão falar de 4 elementos: pensamento, sentimento, sensação e percepção. Mas olhem a espiritualidade budista. Então, quem pode ler? Não sei se é a Fátima, a Rosário. Aí, esse próximo parágrafo, por favor. Vai nessa, Fátima. Eu Aí, no posso ler? 54. Vai lá. A espiritualidade budista atribui ao eu um conjunto de 5 aspectos, funções ou categorias. Então, veja bem, aí já é outro referencial, né? A espiritualidade budista, porque esses mestres são de um referencial hinduísta. Uhum. O Bhagavad Gita também. Então, aqui eu estou trazendo como é que é isso, o que é o ego, o que é o eu, então, numa concepção budista, para enriquecer a nossa leitura, ampliar o nosso horizonte, né, de leitura a esse respeito. Então, a espiritualidade budista atribui ao eu, ao ego, ou à mente, né, um conjunto de 5 aspectos, funções e categorias. Pode continuar. Forma, sentimento, percepção, intelecto e consciência. Qual que é a diferença, então? Vamos ver. Uma vez que temos um corpo físico, temos também o que se conhece como os 5 agregados que compõem toda a nossa existência mental e física. Os ensinamentos de Buda estão Então, peraí um reunidos... pouquinho, Fátima. Então, aí são 5, né? Então, lá no Bhagavad Gita falaram de 3, o Nisargadatta, o Ramana está falando de 4, né? E aqui a espiritualidade budista está falando de 5. Forma, sentimento, percepção, intelecto e consciência. Qual que é o quinto aí, né? Que é diferente em relação aos 3 e aos 4? Eu acho que ele acrescentou a forma, não é não? Na forma. Eu achei muito interessante ter incluído a forma. Pois é. Por quê, hein? Por que está incluindo a forma? O que você quer continuar, Ana Maria? O que você quer comentar mais? Como é que você entende essa forma? A forma é tudo que tem limite, eu acho, né? É tudo que é delimitado e, portanto, constitui um objeto, talvez. Exato. Tem limitações, confrontações, delimitações, né? O que não tem delimitações, confrontações, limitações, o que é? Aí Questão da prova final. É a mente, são os conteúdos da mente. É o espaço vazio. É a consciência. O espaço vazio. Ele tem limites? O espaço tem limites? Não, não tem. Então, qual que é a característica dele nesse aspecto? Ele é ilimitado. Ele é informe, ele é infinito. Ele não é finito no espaço. Então, aborda o limite, a confrontação, a pele, aí é do espaço que for finito. Agora, o espaço cósmico, o universo, ele é infinito, ele não tem bordas, não tem fim, não tem começo, né? E essa analogia... Eu respondi que eram os conteúdos da mente, Walter, porque aqui nesse texto que a gente leu, né, ele fala quando ele fala da forma, né, ele fala forma, sentimento, percepção, intelecto e consciência. Então, ele separa a forma desses outros, outros aspectos. Você destacou muito bem a forma, que é diferente. Mas a pergunta foi, o que não tem forma? Você disse bem, o que tem forma tem divisas, tem limites, confrontações. O que não tem forma é o vazio, né? É o plenamente vazio. É o que, Tony? O silêncio.
E o que é o plenamente vazio? O que é o silêncio? Qual que é outra palavra para... Consciência. A pura consciência. A pura consciência. É a consciência vazia. É a consciência vazia, pura consciência. Então, ela é o espaço consciência infinito. Olhe para a sua consciência.